Saudações a todos vocês. Meu nome é Rosimere, sou graduada em História, Ciências Sociais, especialista em História do Brasil e mestre em Educação. É um grande prazer estar com vocês e fazer parte dessa nova experiência da vida de cada um. Parabéns pela iniciativa em fazer o curso de Administração Pública. Será um tempo de aprendizagem e eu estarei compartilhando saberes e conhecimentos como professora da disciplina Ciência Política. Para a realização de um bom estudo, sugiro que vocês conheçam o plano de ensino, o cronograma da disciplina, leiam os tópicos do caderno didático, os artigos, vejam os vídeos indicados e retomem sempre que necessário as apresentações utilizadas nas videoaulas. O objetivo geral desta disciplina é estudar o exercício, a distribuição e a organização do poder na sociedade. As informações desta aula foram baseadas principalmente no caderno didático. Leia-o para você ampliar seus conhecimentos. Na aula de hoje, iremos estudar os tópicos da unidade 4, que tratam da representação política, das eleições majoritárias e eleições proporcionais. Estes assuntos são bem interessantes e versam sobre a nossa realidade. Espero poder contribuir de forma eficiente com a sua aprendizagem. Para início da nossa conversa, trago um fragmento do caderno didático e convido você para uma reflexão. Como o uso clientelístico dos recursos políticos está associado às relações entre os partidos e a burocracia pública, é esse o elo espúrio que precisa ser banido, porque dele decorre o mau uso dos recursos e não da escala em que ocorre a gestão das políticas. Na unidade 5, faremos um estudo mais detalhado das características da política clientelística implantada no Brasil, desde a colônia. Não creio que esse assunto seja novo para você, por isso eu convido você a pensar sobre a veracidade destas palavras. Vamos tratar aqui especificamente da representação política, que de algum modo está vinculada às construções históricas. A partir de 1932, a representação política no Brasil passou a ser baseada nas seguintes regras: o sufrágio universal, em que todo cidadão tem direito de eleger e ser eleito. Essa situação já era uma realidade para os homens brasileiros a partir de 1891, enquanto que as mulheres só passaram a ter o direito de voto a partir de 1932, com a promulgação de uma nova Constituição. A segunda e terceira regras em que se baseia a representação no Brasil é o sufrágio igual, pois o voto de todo eleitor tem peso igual, e o sufrágio secreto, uma vez que a escolha do eleitor é secreta. Entretanto, é preciso considerar que há distorção nessa representação. Exemplo disso é o que ocorre nas eleições para deputados federais, em que, proporcionalmente, um voto em Roraima é igual a 14 votos em São Paulo. As eleições no Brasil são majoritárias e proporcionais. Vamos compreender o que isso significa exatamente. As eleições para os cargos executivos e de senadores são majoritárias. No caso de uma eleição para presidente, o Brasil é uma única circunscrição eleitoral, ou seja, os candidatos a presidente se submetem ao sufrágio de todos os brasileiros. É uma eleição majoritária, porque o voto de cada eleitor é computado junto e o presidente é eleito já no primeiro turno, se receber a maioria dos votos, é claro. Simples assim. A eleição para senador também é majoritária, pois quando há 2 vagas, por exemplo, são eleitos os 2 mais votados, independente do partido. Quando se trata dos outros cargos do legislativo, as eleições são proporcional, num sistema de lista aberta. Cada partido pode apresentar o número de candidatos 1,5 vezes o número de cadeiras a serem ocupadas e cada coligação apresenta o dobro. Ou seja, se no município X tem 9 cadeiras na Câmara, um partido pode apresentar uma lista de 13 candidatos e uma coligação pode apresentar 18 candidatos. As cadeiras no parlamento são distribuídas entre os partidos e coligações de acordo com a proporção de votos recebidas por cada lista. O que isso significa de fato? Vamos ver. Analise comigo esta tabela aqui, sobre uma suposta votação.
Ela está na página 124 do caderno da disciplina e traz as mesmas observações que eu vou fazer aqui. 3 dos 8 candidatos eleitos tiveram votação nominal inferior à recebida pelo segundo, terceiro e quarto colocados, do partido C. E somente foram eleitos em razão do desempenho global do seu partido. Os 4 eleitos do partido A devem a sua eleição, sobretudo, aos votos de legenda, que totalizaram 25 mil. O que indica que, para os eleitores, o apelo do partido é mais forte do que dos seus candidatos individualmente. Já o desempenho eleitoral do partido B, observe só, aponta outro perfil completamente diferente. O seu candidato mais votado, aliás, o mais bem votado de toda a eleição, recebeu mais de 2/3 dos votos dados ao seu partido. Trata-se do líder popularmente chamado de puxador de voto, que com a sua votação nominal consegue eleger outros candidatos inscritos na sua lista com reduzido apelo pessoal, junto ao eleitorado e com pequena votação nominal. O terceiro partido difere dos anteriores, por não ter inscrito na sua lista um grande puxador de votos, nem ter um grande apelo junto ao eleitorado expresso pelo voto de legenda. O desempenho dos seus candidatos é razoavelmente equilibrado, mas é apenas com a soma dos votos de todos os candidatos inscritos na sua lista que o primeiro colocado dela consegue se eleger. Esse é um sistema de representação proporcional com lista aberta. O sistema proporcional de lista aberta é criticado porque ele não deixa claro para o eleitor quem ele está de fato elegendo, ou não sabe se está ajudando a eleger outros candidatos, além de favorecer o individualismo e incentivar a disputa interna entre os candidatos do mesmo partido. Sobre os sistemas de partidos, um Estado pode estar organizado pelo bipartidarismo, que é o caso dos Estados Unidos, em que há apenas os democratas e republicanos, ou pelo multipartidarismo. Nesse aspecto, o Brasil é um bom exemplo. Essa opção pelo multipartidarismo é resultado das diferenças institucionais originadas da dinâmica histórica e política brasileiras. O mesmo ocorreu com os Estados Unidos, que fez a opção pelo bipartidarismo, e acontece com outras nações. Os partidos brasileiros são agremiações bastante consolidadas e estáveis. Podemos observar, por exemplo, que os partidos que estavam no cenário político à época da promulgação da última Constituição brasileira, em 1988, mudaram pouco na atualidade. É importante considerar também que a existência de múltiplas forças parlamentares no Brasil reflete a pluralidade econômica, social e política. Considerando as dimensões territoriais, a quantidade de partidos do Brasil não é tão exagerada assim. Assim, encerramos mais uma unidade do nosso estudo. Para compreender melhor esse assunto, acesse os materiais disponíveis e estude sobre os sistemas majoritários e proporcionais de outros países. Muito obrigada, um grande abraço a todos vocês e bom estudo!